Voltando à minha introdução, depois de ouvir a doutora Gatti falar, a gente poderia ficar até um pouco desanimado, digamos, né, com tantos problemas que a educação tem. E, de fato, há muito tempo nós temos essa consciência de que resolver o problema da educação é uma tarefa que estava fora do âmbito das nossas possibilidades imediatas. Então, em São Carlos, o que eu vou relatar são atividades complementares, coisas em que nós pensamos, porque, vejamos, a grande parte da população brasileira está nas classes menos favorecidas. Eu acredito firmemente que os talentos estão distribuídos em todas as classes. E o que acontece, então, com o Brasil? Ele está perdendo os seus talentos. Os talentos para muitas coisas que ficam perdidos no meio dessa massa que não está sendo bem educada e cuja ninguém sabe direito por que educam. Para que educam? Claro que você pode pensar que você educa por várias finalidades. A finalidade com que você educa uma criança de 0 a 5 anos é uma, em que ela está com o seu desenvolvimento até neurológico ainda em processo. Quando você chega na idade das crianças propriamente ditas, até os 14 anos, é uma idade em que eles estão com outras potencialidades, e quando chega no ensino de 2º grau, é outra potencialidade. Uma coisa que nós falamos muito aqui no Brasil, pelo menos nesses últimos anos eu tenho percebido, é que nós acreditamos muito em novas metodologias. Eu acredito que elas devem ser usadas, não resta dúvida. As novas tecnologias, principalmente. As metodologias, sob o ponto de vista puramente comportamentais, às vezes eu não concordo muito. Mas tecnologia eu acho que é importante. E o que nós não fazemos é olhar para fora do Brasil e ver como que se faz a educação com finalidade, com foco. O foco pode ser assim: o país investe uma grande quantidade de recursos porque ele quer criar uma massa crítica de pessoas competentes que podem levar o país a ou continuar no primeiro mundo, ou aqueles que estão no segundo mundo, no terceiro mundo, para que eles alcancem melhores níveis econômicos e sociais. Isso daí eu não vejo como sendo, isso daí é feito nos países, tanto capitalistas como naqueles de esquerda. A educação não é igual para todos. Eu, quando eu falo que não é igual para todos, não é que ela seja injusta para alguns, ou para a maioria. No nosso caso, ela é injusta para a maioria, porque essa é igual para todos, em que os talentos não brotam. Ficam perdidos em umas escolas em que esses talentos não são nem procurados e nem desenvolvidos. Elas ficam nas classes mais favorecidas, em que você manda seus filhos para as melhores escolas, alguns mandam fazer visitas ao exterior para aprenderem melhor novos idiomas e novas maneiras de comportamento. E nós continuamos assim. Então, a minha opinião é que o mais importante é saber qual é o foco, o que se quer. E se tem foco, pode ter vários focos, inclusive. Educação para a ciência, educação para o esporte, educação para as artes. E essas crianças que são as mais bem dotadas têm que ser privilegiadas em escolas em que o seu potencial possa se desenvolver melhor. Isso acontece praticamente em todos os países que eu conheci. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem programas que eles chamam de talento... É uns programas em que se busca identificar os talentos, não é? Talentos maiores, desde a idade inicial. E depois essas crianças vão sendo conduzidas para as melhores escolas, conforme esses talentos vão sendo manifestados em cada grau. Inclusive,
A gente sabe muito bem que existe nos Estados Unidos as famosas science schools, em que as crianças não vão lá sem ter um background dos cursos elementares mais muito bem desenvolvidos. Então, eu acho que para mim é isso que falta foco na educação. Bom, eu vou apresentar, então vamos começar com a minha... Concordo praticamente em tudo que a doutora Beth falou. Então, aqui, esta aqui é para dentro. Então, aqui, eu estou lhe apresentando o campus de São Carlos, da USP. Aqui, esta é a área 1. Esse campus já se desenvolveu tanto que agora temos, inclusive, uma área 2, que fica a uns 3 ou 4 quilômetros de distância. Nós estamos situados aí, e o que vocês veem aí é a área do campus 1, os institutos que nós temos lá. Nós temos uma escola de engenharia, um instituto de arquitetura e urbanismo, instituto de ciências, matemáticas e computação, instituto de física e o instituto de química. Então, como vocês veem, eu estou num viés extremamente tecnológico. Não resta dúvida. Apesar de que praticamente todos esses do campus se exercem também atividades culturais. Nós temos um centro cultural, onde acontecem coisas no termo de música, algumas conferências, e temos o Instituto de Estudos Avançados. Não são institutos de ensino, o Centro de Divulgação Científica e Cultural, o Instituto de Estudos Avançados, o Centro de Informática e a própria Prefeitura, que tem também atividades muito interessantes. Aqui vou começar mostrando cada uma dessas atividades. Esse é o Centro de Difusão Científica e Cultural. Ele fica num prédio antigo, que foi construído pelos colonizadores italianos, por isso ele se chamava Società Dante Alighieri, e em 1928 já se contava que nesse prédio já havia uma escola funcionando com 200 alunos em 5 salas e, além do mais, o prédio era usado para atividades sociais. Embaixo, vocês têm uma vista da entrada desse prédio. Já não é mais o clube italiano, que inclusive foi confiscado durante a ditadura do Getúlio Vargas, por causa de suspeita de que essas agremiações estrangeiras poderiam ter o caráter ou de esquerda ou de direita, conforme o momento, se justifica se é da direita ou da esquerda, mas, de qualquer maneira, esse prédio e todos os prédios, todas as propriedades de súditos do eixo, como foi chamado mais tarde, foram confiscadas nessa época. Esse prédio foi confiscado. Depois foi entregue novamente para a colônia em 50, para os remanescentes da colônia italiana, e depois, em 53, o prédio é cedido à USP, e nesse prédio começou a Escola de Engenharia de São Carlos, que foi o germe de tudo que aconteceu no campus durante os anos seguintes. E o CDCC foi idealizado por professores da USP em 1980, que assumiu esse prédio, então, para fazer atividades científicas e culturais, de difusão científica e cultural. O principal diretor foi o Dietrich Schill, que foi realmente a alma do negócio. Ele tinha uma formação a nível de doutoramento em física na Alemanha, embora fosse brasileiro naturalizado, e ficou muito tempo como diretor. Depois da morte, depois que ele teve um acidente cardiovascular, cerebrovascular, AVC, ele ficou dentro do Instituto, mas não exercia mais a diretoria, a chefia. Então foram se alternando entre o Instituto de Física e o Instituto de Química, essas diretorias. Atualmente é uma professora, Salete Ligares, do IRKISC, que tem muito interesse em difusão. Os principais... ali se fazem muitas coisas. Eu não poderia relatar tudo, mas eu vou citar simplesmente que existem essas caixas, como está mostrado aí à esquerda,
que são experimentos, então uma coleção de experimentos, que é a experimentoteca, que eles emprestam, eles têm uma condução que leva à experimentoteca quando o professor pede, e aí essa experimentoteca é feita de modo que o aluno possa fazer experimento diretamente em cima da sua carteira, e quando termina, volta tudo para o CDCC, e lá existem técnicos que refazem essa caixa. Claro que sempre tem um desgaste. Do lado de fora, temos aí no meio o que a gente chama de jardim da percepção, em que os visitantes podem ver fenômenos físicos com objetos muito grandes, de modo que eles são parte praticamente do evento que eles vão examinar. É muito interessante essa parte externa, não posso me deter muito. Depois nós temos em cima um espaço que é dedicado a exposições temporárias, conforme surge interesse de algum grupo da USP ou até da UFSCar, por querer colocar ali uma exposição temporária. E embaixo é um último, que eu poderia dizer que era o quintal, digamos assim, da antiga sociedade italiana, em que se fez um jardim, eu não poderia chamar de jardim, mas é um jardim em que se vê o ecossistema do Cerrado, que é a nossa região. E ali as crianças podem visitar e realmente ver o que acontece. É muito, muito interessante. Eu sou fã disso. Além disso, mais tarde surgiu a possibilidade de ter um observatório. Veja, não estou falando no planetário, é um observatório físico, com um bom telescópio que veio daqui de São Paulo, do IAG. E ali foi montado esse telescópio, e aí são feitas mini cursos de astronomia, a maioria noturno, porque tem que olhar, né? E observações de eventos astronômicos especiais, e simulação de eventos astronômicos. Muitas vezes tem minicurso em que se fala da astronomia e não se pode fazer o fenômeno, claro. Então, existem simulações computacionais. Aí, no CDCC, temos alguns números, eu somente vou citar o maior, só em 2018 passaram por ali 171.307 visitantes. E no observatório, 12.928 visitantes, só no ano de 2018. Bom, outro grupo de física que nós temos no Instituto, no campus, é o Centro de Ótica e Fotônica. Essa chama CEPOF, né? E estão dedicados a atividades de difusão e educação. Esse grupo, o professor Baiato, que é o seu coordenador e atual diretor do Instituto, inclusive, ele é uma pessoa extremamente ativa e ele conseguiu um canal de TV alocado na NET e que tem, portanto, visibilidade regional. E você bem pode imaginar quantas coisas vocês podem botar nesse canal. Desde palestras, desde aulas, como também vídeos interessantes, muito cedidos gratuitamente pela BBC e por outras entidades que fazem isso no exterior. Então, é frequente ver coisas muito interessantes aí, com produções que não são nacionais, mas são do exterior. Ontem mesmo, eu tive a oportunidade de ver um programa muito lindo na França, me mostrando as catedrais góticas francesas. E muito didático, mostrando por que as catedrais góticas têm aquela estrutura, etc. Porque é uma coisa feita lá na França mesmo. A equipe é relativamente pequena. Tem o professor Salvador Banhato, que controla o CEPOF, ele tem um grande grupo de ótica, e ele acaba colocando seus alunos, desde iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-docs, colaborando nisso aí. E são 150 pessoas, mais ou menos, que estão dentro do grupo dele. E muitos bastante entusiasmados em fazer uma colaboração aí nessa atividade. O técnico
A gestão e produção das coisas lá na televisão exige muito trabalho, então ele tem uma empresa terceirizada, chama Prove, e o chefe dessa empresa é o Brás, e mais 2 técnicos que se encarregam de tocar, digamos assim, tanto as gravações em estúdio, quando são produções originais do campus, como manter a televisão viva, né, funcionando, que é uma coisa técnica que tem que ter pessoas bem capacitadas. Eu dou aí, não é para ninguém ler, a televisão funciona 24 horas, numa programação bem feita, que pode ser encontrada, se quiserem, antecipadamente. E, além disso, ainda, mais recentemente, ele desenvolveu kits educacionais, que chamam-se Aventuras da Ciência, e esses kits objetivam levar para as escolas experimentos simples, claros, e conta com o apoio da diretoria regional dessa difusão desses kits. E, uma vez por mês, há uma reunião em que professores de ciências são chamados lá da própria diretoria regional para participarem de treinamento no uso do kit, porque não adianta levar o kit para a escola e os professores não estarem capacitados de usar os kits. Então, os professores vão à diretoria regional, lá tem um espaço que eles estão dando para isso, e os professores são treinados. Eu gosto muito, que passa na televisão e passa no YouTube também, uma atividade muito interessante de um nosso colega da física também, o Luiz Antônio de Oliveira, que faz experiências variadas sobre ciências. E eu trouxe aqui até uma propaganda, material de propaganda, se alguém quiser, depois eu posso dar, e que tem o endereço do YouTube, como conseguir, etc. Outra atividade que nós temos lá no Instituto é a Escola de Física Contemporânea. Essa escola procura alunos talentosos do Brasil inteiro, que são alunos do 2º e 3º anos do ensino médio, que vão para São Carlos, ficam hospedados em São Carlos, com tudo pago, inclusive a viagem de volta deles. Claro que, como eu estou dizendo, são mais ou menos uns 40 que vão para São Carlos, mas que se candidatam é da ordem de 500. Então, eles são selecionados de acordo com as suas competências, com os seus como os ingleses fazem, seus achievements, até essa idade. E aí vão para lá, passam uma semana dedicados olha, botei até aqui o horário, desde as 8 horas da manhã até as 9 da noite, fazendo experimentos em conjunto e depois redigindo o que eles encontraram, e no fim do curso é a apresentação dos resultados de cada grupo com que eles se dividiram, para mostrar a sua opinião do que valeu. Eu agora, antes de vir ontem, vendo o meu e-mail, tive uma grata satisfação de que uma das escolas com que nós trabalhamos diretamente foi selecionada 3 alunos dessa escola para participarem do evento este ano. Ali nós temos, quem toma conta disso, na realidade, são 4 docentes da USP, inclusive um deles é o próprio, a pessoa que está fazendo essa promoção aqui do CEPOF. Apoio à difusão científica do ICMC. O ICMC é o Instituto de Ciências Matemáticas. Na realidade, eu não precisaria de muito mais do que 1 hora para contar só o que o ICMC faz. Então, no caso, como o interesse deles é muito diversificado, vocês nem podem imaginar, computação é para idoso, é para criança, é para todo mundo. Então, eles têm milhões de atividades. Então, aqui existe uma escola que foi criada, eu não sei bem aonde, mas que chama Technovation Summer School for Girls. Se imagina, mesmo nos Estados Unidos, que a maioria das pessoas que trabalham em informática são homens. Inicialmente, o número de alunas
em curso de informática era igual ao de homens, mas foi decaindo com o tempo. E o raciocínio é muito simples. 50% da população está fora desse processo importantíssimo, que é a área tecnológica de informática. Então, existem vários projetos desse tipo. Então, agora, o nosso Instituto está realizando esse evento para estimular meninas de 10 a 18 anos no STEM. STEM, acho que vocês sabem, é um grande programa americano de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Com ênfase, esse viés nosso é na informática. É uma professora maravilhosa, a Kalinka, que faz muitas coisas de difusão e muito trabalho nas escolas mesmo. E outro evento que eles fazem é o Python of Science. Isso foi uma coisa que surgiu em Londres e que tem o objetivo de levar para o público, em geral, o conhecimento do que se faz na universidade. E isso daí é onde é que o público, em geral, vai. Ele vai nos bares, ele vai nos restaurantes, então se escolhe 3, 4 restaurantes, se combina e se faz 2 ou 3 sessões de Python of Science, em que alguns pesquisadores vão lá contar em 10, 15 minutos qual é a sua área de trabalho, o que é que ele faz, de uma maneira leve, se possível até mais ou menos humorística, para que atrair a atenção das pessoas que estão ali. Bom, depois disso, temos um outro grupo muito importante, que é em Biologia Molecular, que o coordenador é o Glaucio, e que é uma casinha que foi alugada muito adequadamente, vizinha ao CDCC. Então, nessa casinha, só se fala de biologia molecular. Se fala é um espaço interativo de ciências, fazem clubinho de ciências para algumas crianças que querem ir lá. Eles têm uma série de coisas de brincadeira para formar moléculas, para formar célula, para ver a biologia a nível celular e molecular. E fazem cursos, oficinas também para professores, quando eles eventualmente, e tem materiais destinados ao ensino de ciências também produzido lá. Aí tem vocês veem que as crianças estão lá brincando e aprendendo alguma coisa sobre biologia molecular e celular. Esse outro projeto é um projeto que eu acho maravilhoso, chama-se Pequeno Cidadão. Foi implantado em 1997, portanto, em 2017 completou 20 anos. Ele trabalha com crianças, com cerca de 220 crianças, principalmente com vulnerabilidade socioeconômica e matriculadas nas escolas públicas dos bairros Cidade Araci e Santa Felícia, que são 2 bairros periféricos. A coordenação do projeto é feita pela prefeitura do campus, e os recursos vêm em parte da prefeitura do campus, que dá toda a infraestrutura, e em parte por uma empresa, KPMG Auditores Independentes, que é sediada aqui em São Paulo, e que doa R$800 mil anuais para poder fazer todas as atividades que eles fazem lá. Claro que esse projeto é um projeto querido pela comunidade, então nós temos apoio também de várias outras instituições, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, que proporciona, monta um laboratório odontológico e faz a vistoria das crianças, ensina os hábitos bons de higiene, etc. A Lápis Faber doa uma quantidade enorme de lápis e coisas assim coloridos. E a indústria de papel que tem lá doa bastante papel, e assim vai. E é uma coisa, então, que a gente vê que tem uma cooperação, uma presença de toda a cidade. A atividade dos alunos participantes, vejam só, uma das atividades é, anualmente, os alunos vêm para São Paulo para visitar a KPMG. Então, lá estão eles sentados numa imensa mesa de reuniões da KPMG, onde eles se sentem muito valorizados, naturalmente, e algum funcionário de alto padrão da KPMG vai lá conversar com eles, principalmente para falar de matemática, porque como a KPMG de auditoria, eles têm muita preocupação em formar auditores cada vez melhores. E aqui são vários aspectos da escola em que eles estão
passam o dia, né? A gente pode ver que eles frequentam quadras esportivas que tem lá no campus, eles almoçam no restaurante universitário, a KPMG paga o almoço dessas 220 crianças, quer dizer, paga o almoço para o turno, contraturno da manhã e o contraturno da tarde. Então, as crianças que estão do contraturno da manhã chegam, fazem as atividades, tomam café primeiro, fazem as atividades, tomam banho, põem a sua almoço e vão para a escola. E os da tarde fazem o contrário. Então, a gente pode pensar que isso significa não só educação, mas saúde também, que são duas coisas que estão juntas, absolutamente juntas. E esse projeto é um projeto que eu acho que nunca poderia parar, a não ser que as nossas condições socioeconômicas possam dispensá-lo. Aqui as instalações, continuando nas instalações, uma sala grande para reunião de pais e alunos, e nesse espaço também podem fazer outras atividades. Tem um jardim, eu escolhi essa fotografia porque as crianças estão perto de um cafeeiro, que eu acho que a maioria das crianças não vê um cafeeiro, sabe que o Brasil faz muito café, mas não vê um cafeeiro. Eles da piscina, a KPMG dá toda a roupa, uniformes, inclusive para esporte, a salinha, uma sala de biblioteca, que ao mesmo tempo é sala de informática, em que a PMG doou 10 computadores e as crianças podem ter atividades lá. E ali embaixo é onde você vê uma menininha escovando o dente, porque são todos esses hábitos que o pessoal do KPMG quer que as crianças adquiram. Hábitos de ordem, responsabilidade, higiene, tudo mais. E aqui, só para dizer qual é a renda familiar. Como vocês veem, esse espaço azul, muito grande, são pessoas com menos de 2 salários mínimos. Muitas dessas pessoas, quanto ao trabalho, elas estão desempregadas. Então, você vê que o padrão, o nível socioeconômico é escolhido realmente entre crianças que são carentes. E que tem uma coisa que eu acho muito importante, não sei se foi aqui, quando eles fizeram 20 anos, teve uma revistinha que eu trouxe aqui, um exemplar, e que está aí, vocês estão vendo. E um dos meninos fez aqui o seu agradecimento. Então, ele diz, em resumo, que ele passou 4 anos lá, no Pequeno Cidadão. No começo, aquilo foi ótimo, porque ele podia brincar, podia fazer uma porção de coisas que ele não podia fazer. Mas depois ele foi gradualmente se conscientizando de que o meu interesse começou a ser compartilhado com o desejo de estudar e ter um futuro melhor. Isso de ter um futuro melhor, eu acho que é a coisa mais fundamental, porque ele vem de uma classe muito carente na família, mas ele percebe que com tudo aquilo ele tem chance de ter um futuro melhor. E há vários relatos aí de alguns alunos que eles já conseguiram saber o que aconteceu com eles 10 anos depois, e que são muito positivos. Temos lá em São Carlos um Museu de Ciência e Tecnologia, que é da Prefeitura, e que realmente é um museu muito bem localizado, fica no centro da cidade, o que facilita o acesso, mas é um museu relativamente pequeno, mas que eu acho que, de qualquer maneira, tem que ser bem aproveitado. E isso acontece, em 2018, tiveram 19.720 visitantes, com 59% de visitas agendadas ou espontâneas por menores de 25 anos. Agora, as atividades de educação no Polo de São Carlos, eu poderia falar de muitas coisas. Aqui tem uma fotografia de quando ele foi criado. E essa daqui foi uma das coisas que eu achei muito interessante, que nós fizemos, foi de 2003 a 2007, nós conseguimos fazer um projeto nessa escola, que chama-se Sebastião de Oliveira Rocha. Nessa época, tivemos uma sorte enorme, porque pegamos uma escola que a própria diretora regional, a dirigente, disse que era uma escola problemática, mas que quando nós chegamos lá, tinha uma diretora boa e tinha uma boa professora de química, uma boa professora de física, uma boa professora de matemática e uma excelente professora de português. Então, juntando esses 4 professores, fizemos atividades no contraturno, durante 4 dias por semana. Foi tão bem sucedido que essa escola
conseguir que eles fossem aceitos para participar de uma competição internacional que chama-se International Young Physicists Tournament, e eles ganharam o primeiro lugar na competição nacional. Aí tem que fazer uma equipe para representar o Brasil. Os alunos aí escolheram um dos seus colegas, que era o mais fluente em inglês, para poder fazer parte da competição internacional. Foram lá para a Tchecoslováquia, que foi onde foi feito o contexto, e novamente ganharam o seu primeiro lugar. Então, aí eles muito orgulhosos com a bandeira do Brasil, embora ele seja um que é do Brasil, os outros 4 eram de outros países, mas ele estava muito orgulhoso de ter chegado lá. Depois temos projetos em escolas públicas. Numa fase inicial, nós passamos para trabalhar no Fundamental 2. Então, no início, quando estava em moda ainda os CDs, o trabalho é um trabalho conduzido com um projeto temático que a professora responsável assume que vai fazer aquele projeto inteirinho durante o ano. E as crianças vão se aprofundando em várias áreas, desde informática, como redação, escrever os relatórios, fazer a parte de socialização dos seus resultados para o resto da turma, finalmente eleger quais são os melhores resultados que vão entrar em cada CD. Então, esse daí nós tivemos. O primeiro chamava-se Nosso Céu, porque nós estávamos no Ano Internacional da Astronomia. Depois teve um outro que foi Ano Internacional da Química, que já fizemos com alunos de 2º grau. Nesse daqui não foi assim tão bom, mas enfim. Depois Ciências, fizemos um outro Ciências em Cordel, em que a gente juntava aquela tecnologia do cordel, aquela maneira de expressar nordestina da arte do evento, com assuntos científicos. Foi muito interessante, porque surgiram até músicas, tinha uma sorte de ter uns 2 ou 3 alunos que gostavam muito de música, e fizeram até umas músicas estilo cordel, que eles cantaram no final. E o teu último também, foi sobre sustentabilidade. Depois passamos de abandonar os CDs e fazer publicação impressa e digital, que fica no nosso site. Então, aí eu vou dando uma lista desses trabalhos que nós fizemos desde 2014 até 2019, está ainda em andamento, em que a gente vai estudando dessa maneira, como eu falei, usando métodos de projeto com uso de meios multimídia, que as crianças tem que fazer consultas, etc. E aí eles terminam apresentando seus trabalhos como umas revistinhas, que podem também ser vistas no site. Aqui é o Conectando Conhecimento, é a página de abertura do nosso site, onde todos esses conhecimentos estão armazenados numa seção que chama-se Nossa Escola, e que a gente põe todos os produtos que foram feitos na escola. Ainda fizemos seminários temáticos sobre vários temas, esses como para as pessoas de maior nível nesses temas. Difusão científica, desafio da comunicação, marcos positivos em escolas públicas, foi muito valioso, iniciativa da sociedade civil no terceiro setor, que eu achei muito interessante, importância dos espaços culturais informais da educação, em que nós focalizamos a importância dos museus. E o sexto seminário era sobre Meu Eu no Futuro. Esses seminários, alguns levavam 2 dias, outros levavam 1 dia só, e outros levaram, esse último levou 6 seminários, porque foram especialistas de várias áreas que vieram conversar, e nós chamávamos principalmente os alunos do curso de 2º grau. E aí tivemos algumas premiações, né? Uma premiação só, aliás, do Prêmio J. Reis, como veículo de comunicação, foi uma menção honrosa. E como nós estamos muito incipientes ainda, achamos que foi maravilhoso eles valorizarem o nosso trabalho. E alguns livros têm saído também, que estão sob forma digital. Espera aí. Acho que não dá. Aqui são as nossas análises, que não são assim maravilhosas, mas são muito regionais e derivaram a baixa
frequência derivou de uma série de problemas. Mas os downloads dos livros foram razoáveis, 15, 18 e 58 para os espaços de informar na educação básica. E assim vai. E estamos também no YouTube. No YouTube, naturalmente, aumentam esses números, temos 1.188 inscritos. Este ano tivemos mais de 215, e a visualização é de 55 mil visualizações apenas em 2018. E isso daqui eu queria falar, que a última coisa que eu vou falar, eu peço um minutinho de paciência, é que surgiu em São Carlos, como desenvolvimento científico e tecnológico muito forte. Nós temos lá vários desses projetos do CNPq e da FAPESP, que são chamados INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que tem um recurso maior, e também CEPIDs da FAPESP, que são centros de pesquisa e informação, etc. Como são vários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que são até 7, não sei onde é que está, 7 em São Carlos, alguns na Federal e a maioria na USP. Houve recentemente uma reunião com a diretoria regional para fazermos um programa de treinamento de professores e atualização de professores em temas da área científica, que é a nossa área. E isso daí está em início. E eu acredito que é uma coisa muito promissora. Finalmente, quero agradecer a vocês todos e também aos meus professores e bolsistas lá em São Carlos, que sem eles nada se poderia fazer. E eu vou dar aqui um pequeno testemunho. Nesta idade que eu estou, eu acho que eu segui, mesmo intuitivamente, um conselho que o Leonardo da Vinci, que morreu em 1519, né, logo depois do descobrimento do Brasil, lançou. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Então, isso é um conselho que eu acho que todos nós deveríamos seguir. Nada de aposentadoria para ficar em casa aborrecido. Aposentadoria para você poder fazer tudo o que você gostaria de fazer e que não dá tempo. E aí não dá tempo de fazer mais nada. Obrigada.